tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, vamos falar com a Dai. Desde já inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, ajuda a divulgar o canal, vai ser muito bem-vindo interagir com todos vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre a síndrome do impostor. Você conhece essa síndrome? Já ouviu falar? Conhece alguém que já passou por isso, que já citou essa síndrome para você? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre a síndrome. Ela ainda não é considerada um transtorno mental, porém, tem acontecido tanto que já está tendo muitas pesquisas na área. Então, a tendência aí com mais estudos, com mais pesquisas, é exatamente reconhecer que a síndrome pode sim virar um transtorno. Geralmente ela é associada à ansiedade, a sentimento de insegurança. A pessoa se sente incapaz, a pessoa se sente muito incapaz, sempre se sente inferior, não acredita no seu sucesso, não acredita nas suas vitórias, sempre atribui as suas vitórias como sorte, com outros fatores. Ela não reconhece o seu esforço, ela tem a capacidade, foi mérito dela, mas na hora que ela consegue conquistar o objetivo final, mesmo recebendo elogios de professores, elogios dos próprios colegas da empresa, ou às vezes até mesmo do chefe, ela acha que foi sorte, ela não fica satisfeita por ela mesma, ela acha que ela teve contribuição de outras pessoas, mas ela não reconhece o seu valor, a sua interação ali, a sua entrega nesse trabalho. E em que ambiente que isso acontece, né? Geralmente são nas empresas que demandam muitas entregas, prazos, que tem um ambiente hostil. Geralmente acontece com alunos de mestrado e doutorado, porque tem aquele processo difícil para entrar, então a pessoa já fica muito ansiosa para entrar, já quando tá ali fazendo as entregas, já não acha que é merecedora daquilo, que foi sorte, que foi destino, que foi por conta de terceiros. E aí, como que essa pessoa vai conseguir viver e se desenvolver ao longo do curso, ao longo da vida? Lembrando que essa síndrome ainda não é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como um transtorno. Porém, tem pesquisas, principalmente lá nos Estados Unidos, que comprova que 70% dos pesquisados que foram analisados, eles desenvolvem alguma coisa da síndrome, de não acreditar no seu sucesso, de achar que sempre tem uma causa externa, que foi a sorte, que foi o acaso. Ele não consegue verificar e reconhecer a sua própria capacidade, o seu próprio esforço, ele não consegue dar o mérito para ele mesmo. E aí, o que essa pessoa pode sofrer? Ao longo da vida, se ela não buscar uma ajuda, uma terapia, o que pode levar ela? A continuar se sentindo inferior, a continuar alimentando essa ansiedade, sempre querendo mais, nunca tá satisfeita. E aí pode sim levar à depressão, porque se ela mesma é uma pessoa que se cobra muito e não busca ajuda, e nada tá bom, e nenhum projeto tá bom, tá legal, mesmo que o chefe ou o colega de trabalho ou alguém ali do meio dela elogie, ela não vai se dar por satisfeita. E aí é o perigo, porque ela vai se colocando para baixo cada vez mais. Sentimento negativo, como eu já falei em vários vídeos aqui de ansiedade e depressão, quanto mais sentimentos negativos que a gente coloca na nossa cabeça, mais a gente vai ficando para baixo. Então, para cada pensamento negativo, a gente tem que colocar um positivo. E essa pessoa que está inserida dentro dessa síndrome, ela não consegue enxergar isso, ela não consegue colocar o positivo. Não, eu fiz isso aqui, mas não é só sorte, eu também me esforcei. Ela não consegue fazer essa balança, ela não consegue esse reconhecimento. E aí fica muito difícil e a tendência é evoluir para uma depressão, é evoluir para uma ansiedade generalizada, entre outros transtornos que essa pessoa pode ter, pode desenvolver síndrome do pânico. Então é importante estar atento aos sinais. Você tá vendo que você sempre se coloca como inferior, que você acha que tudo é graças ao outro, graças ao destino, foi sorte, eu dei sorte. Se você é esse tipo de pessoa, começa a observar seus próximos projetos, começa a fazer uma retrospectiva de tudo que você já conquistou na vida e verifica. Se a resposta for sim, eu sou esse tipo de pessoa, busque ajuda.
Terapia vai identificar aí os seus gatilhos, as suas âncoras, o que que te puxa para baixo. Pode ter uma causa psicológica, histórico familiar, pode ter a ver com bullying na infância, algum trauma do passado, enfim, tem muitas possibilidades. É uma síndrome nova que ainda estamos pesquisando, né? Tá surgindo aí pesquisa no mercado. Ainda não é considerado um transtorno, mas de acordo com essas pesquisas nós vamos evoluir. E aí, por que que a gente fala para buscar a terapia e não esperar muito tempo? Justamente para você identificar quais são os seus gatilhos. Quais são os gatilhos para você se sentir inferior? A pessoa que tem essa síndrome, ela tende a se sabotar. E aí pode afetar também na parte do relacionamento. Por quê? Se ela é uma pessoa que ela não acredita nela mesma, nos projetos dela mesma, que tudo é o destino, que tudo é sorte, como que ela vai acreditar no outro? Às vezes você tem um relacionamento de longa data, né, de muitos anos, e aí você começa só a enxergar o negativo. Você começa a enxergar só as decepções, as tristezas, e aí você começa a ter comportamentos e criar situações que é o quê? Sabotagem, autossabotagem. Você acaba perdendo esse relacionamento, terminando, se sabotando por acreditar e por achar que não merece, ou que merece coisa melhor, ou que a outra pessoa merece coisa melhor porque você não é capaz, porque aí vem esse complexo de inferioridade. Então, assim, pode afetar o meio acadêmico, que é o que está muito presente, esses estudos têm apontado isso, principalmente no mestrado e doutorado. Pode afetar o trabalho, mas também pode afetar a sua vida pessoal, sua vida amorosa. Então, por que fazer terapia? Por que buscar ajuda? Para você conseguir colocar na balança. Não, eu posso ter tido sorte no destino, eu posso ter tido sorte na vida, eu posso acreditar nessas coisas, mas teve esforço meu sim. Eu tive que estudar, eu tive que ler um livro. E aí, uma dica importante para quem acha que sofre dessa síndrome é o quê? Buscar um mentor. Se for no lado acadêmico, busca aquele professor que te inspira, busca inspiração, busca uma mentoria, que aí você vai seguir ao longo da vida acadêmica. Se for no trabalho, busca aquela pessoa que te inspira, aquela pessoa que serve de exemplo, aquela pessoa que você confia. Precisa ser uma pessoa de confiança, porque você vai estar demonstrando certas fraquezas, né? E no ambiente de trabalho a gente sabe que rola competição e tal, e até mesmo no meio acadêmico, né? Rola essa competição, então você não vai poder se abrir para todo mundo. Você tem que ter confiança nesse mentor, nessa sua inspiração, até mesmo para desabafar. Mas, diante de tudo, dessa dica de buscar mentoria, você também, para ter um melhor resultado, precisa de buscar ajuda profissional. O psicólogo, para entender esses gatilhos, para buscar aonde está vindo, qual é a fonte disso, aonde está vindo essas âncoras, por que os seus pensamentos tendem a ser negativos. E aí trabalhar técnicas dentro da psicoterapia mesmo, para você aprender a cada pensamento negativo, colocar o positivo, para você treinar isso, porque isso é um treino. A vida toda você se auto-sabotou, a vida toda você pensou negativo. Não é fácil, não é de um dia para outro que você vai começar a colocar os pensamentos positivos, que você vai conseguir lidar com todos os pensamentos negativos, trabalhando o positivo em prol de sucesso. E isso é só com a terapia. Então é isso. Resumindo um pouquinho a síndrome, então, o primeiro passo, identificar se você tem a síndrome. Identifiquei que eu tenho esses comportamentos, que eu associo tudo ao destino, à sorte, nada é meu, mérito meu. Aí sim você já tem que ficar em alerta. Segundo passo, buscar ajuda profissional do terapeuta, do psicólogo, né? Justamente para identificar as âncoras e os gatilhos que te fazem agir dessa forma, sentir dessa forma, justamente para evitar um transtorno maior. Não que seja um transtorno, ainda é considerado uma síndrome, mas, por exemplo, essa síndrome pode o quê? Alimentar uma possível depressão, alimentar alguns comportamentos da ansiedade e aí virar uma ansiedade generalizada, por exemplo. Então, assim, a gente tem que identificar os gatilhos, reconhecer a síndrome, identificar os gatilhos e as âncoras na terapia, que é importante, né? Porque você vai conseguir conviver, identificar de onde vem e passar a conviver, aceitar
e identificar, opa, isso é um gatilho, calma aí, eu não sou assim. Pensamento negativo veio, eu vou trabalhar o positivo. E aí, ó, equilíbrio. Então, identifiquei, verifiquei o que é esse gatilho, identifiquei que eu tenho esses comportamentos, eu vou buscar ajuda. E aí eu vou buscar um mentor, que foi o que eu falei, uma pessoa de confiança que possa te servir de inspiração ou que possa mesmo te dar uma mentoria, te dar essa segurança que é o que está faltando nesse momento. Se for no meio acadêmico, busca um professor de referência na área que você gosta, na abordagem que você gosta. Se for no trabalho, a gente sabe que é um ambiente hostil, um ambiente de competição, nem todo mundo tem um coração bom e quer ajudar. Mas se for o caso, você conversa, troca uma experiência. Até se tiver que pagar o coleguinha para te ensinar ou para te dar um apoio maior naquele projeto que você tem mais medo, você pode, não tem problema. Se você considera ele a sua inspiração, a sua motivação, você pode falar isso para ele abertamente, que eu tenho certeza que ele vai ficar feliz e não vai achar que é inveja. Porque a gente tem tanto medo do julgamento do outro, tanto medo do que as pessoas vão pensar, que a gente se auto-sabota sem nem pensar, é inconsciente. A gente deixa de elogiar o trabalho do outro, a gente deixa de apoiar amigos empreendedores justamente por medo de ser julgado. Ai, vai achar que eu tô com inveja dele. E não é assim, gente. Tudo na vida é questão de equilíbrio. Coloca na balança, não fica só no negativo. Não alimente possíveis transtornos. Porque se você ficar alimentando a síndrome do impostor, o que vai acontecer? Você pode desenvolver uma depressão, você pode piorar o seu grau de ansiedade, que eu não sei se é o seu caso, se você tem. Então é isso, eu espero ter contribuído. Qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário. Inscreva-se no canal, ajude, divulgue. Vai ser muito importante essa interação. Grande beijo e até a próxima!